Oi, eu sou o Felipe, e quando a gente conhece alguém, é comum iniciar o assunto com perguntas do tipo: qual o seu, insira alguma coisa aqui, favorito? Hoje eu vou te dar munição pra arrasar nas conversas de bar. Como você sabe bem, o espermatozoide é peça fundamental da anisogamia, que é a reprodução através da fusão de dois gametas, o famoso sexo. E com a variedade que nós temos, eu vou te contar quais são os meus 5 espermatozoides favoritos. Vem comigo. Em quinto lugar, mosca da fruta. Você acha o montanha grande? Eu aposto que sim. Mas e se colocarmos ele próximo a uma montanha? O montanha deixa de ser grande e passa a ser insignificante. O que eu tô querendo dizer aqui é que as coisas são grandes ou pequenas sempre em comparação a outra coisa. De qualquer forma, o espermatozoide dele e o meu vão ter o mesmo tamanho médio, cerca de 5 micrômetros por 3 micrômetros. Já a cauda vai ter cerca de 50 micrômetros. Apenas para você ter uma referência, se você quisesse fazer 1 centímetro de espermatozoides enfileirados, você precisaria de 200 deles. Agora, se não contar a cauda, aí o número aumenta. São necessários mais ou menos 2.500 para fazer uma linha reta de 1 centímetro com o espermatozoide. E esse tamanho costuma ser o mais comum encontrado no reino animal, exceto para a mosca da fruta, contrariando a ideia intuitiva de que quanto menor o animal, menor vai ser o seu espermatozoide. O gameta da espécie Drosophila bifurca possui incríveis 6 micrômetros, Felipe? Não, centímetros. O espermatozoide dessa mosca tem 6 centímetros. É maior do que o espermatozoide de uma baleia. O espermatozoide da mosca é maior do que a própria mosca. Mas tem truques aí. O primeiro é que a cauda do espermatozoide fica enrolada igual um rabinho de porco. Ainda assim, levanta a pergunta: que diabos aconteceu nessa timeline evolucionária que fez com que a mosca desenvolvesse um gameta tão grande assim? Existem algumas hipóteses aceitas na comunidade científica, e é até um tanto óbvio quando você para pra pensar um pouco. É a pura e simples competição. O espermatozoide é sempre menor do que o óvulo, porque isso permite que a espécie produza muito mais espermatozoides, aumentando as suas chances de fecundação. Então, o que deu certo passa essa característica genética para frente. Como o espermatozoide da mosca da fruta é gigantesco assim, ele produz muito menos, e é isso o que lhe dá vantagem. Você não precisa fazer muitos se você faz o melhor. O caminho a se seguir dentro da fêmea é longo, e quanto mais longo for o seu espermatozoide, mais facilidade ele tem em tirar o concorrente da jogada. Só que o aumento de competição também diminui a quantidade de espermatozoide. E se tem menos espermatozoides, a fêmea precisa transar mais. E se ela transa mais, ela aumenta a competição. É um ciclo. Mas na próxima posição não tem essa de competição não. Pelo contrário, vamos falar sobre trabalho em equipe. Em quarto lugar, formiga do deserto. Cataglyphis savigny é o nome científico da formiga do deserto. E se anteriormente falamos sobre o espermatozoide mais longo, agora vamos falar do mais rápido. Você provavelmente já deve ter ouvido de alguém que você foi o espermatozoide mais rápido, o que não é bem verdade, já que você provavelmente chegou com vários outros irmãos seus. Não é como se fosse uma corrida em linha reta. Os espermatozoides têm uns movimentos pré-programados que eles executam até o óvulo. Não, parte dos espermatozoides vai para as tubas uterinas, também conhecidas como as trompas de Falópio. Lá eles vão ser armazenados até que a ovulação aconteça. Quando o corpo da mulher estiver pronto, solta um de cada lado e deixa eles se encontrarem. E eles se amontoam na camada externa do óvulo quando encontram. Ao redor do óvulo tem um negócio chamado cúmulos oóforos. São células que funcionam meio como a porta do óvulo. O espermatozoide precisa conseguir penetrar essa camada para a fecundação acontecer. O primeiro a entrar usa enzimas para endurecer o óvulo e fechar a porta para os outros. O que fecunda não necessariamente é o que chegou primeiro, mas ser um dos primeiros da fila é de grande ajuda. Então é normal que espermatozoides desenvolvam formas de chegar lá o mais rápido possível. E os espermatozoides dessa formiga criaram uma técnica bem estranha. Eles formam times, só que contra a vontade. Animais como formigas, abelhas e vespas não têm muitas oportunidades de transar, então quando acontecer, tem que fazer valer. Basicamente, as células conseguem detectar a presença de outros competidores, o que faz com que eles adotem um comportamento mais rápido e móvel. Eles acabam liberando uma proteína que acaba funcionando como uma cola.
Em grupos de 50 a 90, eles acabam grudando cabeça com cabeça, criando um Espermegazord. Isso dá uma vantagem enorme de velocidade. Esse conglomerado de espermatozoides consegue nadar até 51% mais rápido do que um solitário. Em terceiro lugar, rato toupeira pelado. Tá, chega de falar de insetos um pouco. Vamos falar de algo mais próximo da gente. Um mamífero. Um mamífero que age como um inseto. O rato toupeira pelado poderia muito bem entrar em outra lista aqui do canal sobre os bichos mais esquisitos que existem. E olha que eu nem tô levando em consideração a sua aparência de pinto de velho misturado com o bloody face do American Horror Story. O que acontece é que esse rato é o único mamífero eusocial que conhecemos, ou seja, ele vive em colmeias. Tem uma rainha rato, tem os ratos operários, cada um tem a sua função muito bem estabelecida e todo mundo cuida das ninhadas. A vida desses bichos é trabalhar, viver no escuro, quase sem oxigênio, e incesto. Muito incesto. Essa é uma consequência da eusocialidade. Se você tem uma fêmea reprodutiva, todo mundo ao seu redor é seu irmão. Talvez por isso o bicho seja tão preguiçoso. Se o espermatozoide da formiga monta pequenos times para correr o mais rápido possível, o espermatozoide desses ratos nem se importa em se mexer. Sério. A regra é clara, sem competição, não tem incentivo. E a cada temporada de acasalamento, a fêmea escolhe um único macho para reproduzir. Durante a ejaculação humana, se 40% dos seus espermatozoides estiverem se mexendo, que bom, você ainda é fértil. É um limite bom, mas o normal é que esteja ali por volta dos 60%. Só que o normal do rato toupeira pelado é que apenas 7% dos espermatozoides sequer se mexam. E ele consegue percorrer 35 micrômetros por segundo. Isso quer dizer que se um espermatozoide desse rato quisesse ir de uma ponta até outra do espermatozoide da mosca lá de trás que eu falei, demoraria meia hora. Por algum tempo se acreditou que o incesto estava causando a degeneração do DNA e por isso prejudicando a formação de espermatozoides. Hoje a gente já sabe que não é isso, é só preguiça por falta de competição mesmo. Uma porção de estudos indicam que quanto mais promíscua for a espécie, ou seja, quanto mais espermatozoides estiverem na jogada disputando o óvulo, os que encontrarem melhores ferramentas e forem mais rápidos, vencem. Chegando até 95% de espermatozoides em movimento após a ejaculação, como é o caso de parte dos primatas. Em segundo lugar, percevejo, ou bed bugs. Talvez não seja só esperma humano que tem na sua cama aí agora, seu nojento. Existe um bichinho chamado percevejo de cama, mas como a gente encontra ele pouco por aqui e muito nos quartos sujos dos Estados Unidos, é o nome americano que é mais conhecido. Bed bugs. Os bed bugs são como pequenas pulguinhas que vivem em tecidos sujos, como a sua cama, por exemplo, e chupam o seu sangue. Mas vai por mim, chupar o seu sangue não é tão assustador quanto o que eles fazem um com o outro. Todo o ritual de acasalamento dos bed bugs é uma verdadeira cena de filme de terror. O nome científico do ritual de acasalamento romântico deles é inseminação traumática. Em vez de danças, cores exuberantes, uma cerveja ou um carinho no mamilo, o macho simplesmente salta e cai em cima da fêmea. Uma vez lá em cima, ele saca a sua espada. E aqui eu tô usando a melhor palavra possível para descrever o pênis do inseto. Então, em vez de procurar pela vagina, ele simplesmente esfaqueia a fêmea com o pênis. E onde pegar, pegou. Parece cruel para nós seres humanos, mas funciona. Funciona tanto que a seleção natural não apenas parabenizou o macho pelo seu método cruel, como a fêmea se adaptou para ser esfaqueada. O órgão fica na região do abdômen onde elas costumam receber a perfuração. Então, diferente da maior parte dos animais em que o espermatozoide tem estradas pavimentadas só para ele se movimentar, o espermatozoide do percevejo caminha pela corrente sanguínea. Por isso esse órgão conhecido como espermalege é importante. É lá onde o pênis esfaqueador vai encontrar uma porção de proteínas que vai ajudar a limpar qualquer impureza que possa contaminar a fêmea. Depois do início da cópula, a fêmea pode ser esfaqueada várias e várias vezes, o que faz com que ela fuja logo em seguida. A fêmea, perdendo fluidos e lutando pela própria vida, foge e busca o próprio cocô.
Os percevejos defecam nos lugares onde costumam se esconder e usam o cheiro específico das fezes como um GPS para encontrar o seu esconderijo novamente depois de sair para se alimentar. Depois que encontra refúgio, ela fica ali esperando que seus filhos nasçam logo e a ferida cicatrize. Para se alimentar, esperar os machos da sua ninhada atingirem a maturidade sexual e ser esfaqueada de novo pelos próprios filhos. Mas calma que isso não é necessariamente direcionado a mulheres. Percevejos não são simplesmente machistas. Eles estupram outros machos também. Os machos não possuem o órgão que facilita a cópula, mas têm hormônios que basicamente mandam um sinal para parar caso um macho tente esfaqueá-lo. O que geralmente não funciona. Se um percevejo maior não encontrar uma fêmea, ele vai atrás de machos menores. Ele esfaqueia o macho com o seu pênis e simplesmente substitui o esperma do menor pelo esperma dele. É comum que as fêmeas privilegiem machos menores, já que o macho maior poderia matá-la durante o esfaqueamento. Essa foi a técnica que os insetos maiores encontraram para continuar passando seu código genético para frente. E em primeiro lugar, eu. Cá entre nós, você achou que o esperma humano ia passar batido numa lista dessas, né? Isso porque o meu esperma pode controlar a sua mente. Mais ou menos. Por si só, a existência do espermatozoide humano já é um milagre, porque, no final das contas, ele é um corpo estranho dentro do organismo. E eu nem tô falando da mulher ainda. Dentro do seu saco, o espermatozoide já é considerado um corpo estranho. O truque que o corpo humano usa se chama testículos. Uma casinha cheia de mecanismos de segurança para evitar que as coisas saiam do controle. Uma delas são as células de Sertoli. A célula de Sertoli é basicamente uma babá dos seus filhos dentro do seu saco. Controla a entrada e saída, cuida direitinho do crescimento de células saudáveis, mas principalmente cria a barreira hematotesticular, que é basicamente um paredão para não deixar que o seu sangue entre em contato com os espermatozoides. É no seu sangue que tem os leucócitos, ou glóbulos brancos se preferir. Eles são os PMs que andam para lá e para cá com um mandado de reintegração de posse, expulsando qualquer um que invadiu o corpo. E se a polícia não viu, não tem quem despejar. Então, depois que sai do pênis, a primeira coisa que as proteínas no esperma, que são também a maior parte daquele volume branco, precisa fazer é amortecer o pH dentro da vagina para deixar o corpo da mulher mais receptível a corpos estranhos. Além, é claro, de isolar os espermatozoides, dando uma proteção contra o sistema imunológico da mulher. Mas ainda assim, depois que os espermatozoides entram, os leucócitos vão grudar neles, mandando eles saírem. É por isso que mesmo depois de uma ejaculação contendo mais de 250 milhões de espermatozoides, 20 chegam nas tubas uterinas. Peraí, eu acho que você se confundiu, Felipe. Você tá querendo dizer 20 milhões, né? Não, eu disse 20 mesmo. De 250 milhões, somente 20 vão chegar no seu destino. O truque é correr mais rápido. A caudinha dos espermatozoides dá uma vantagem aos leucócitos que não conseguem alcançá-los. Então, enquanto uns vão sendo devorados no caminho, os que estão lá na frente vão ganhando vantagem. Depois que o óvulo é fecundado, os espermatozoides que não chegaram a tempo no batatinha frita 1, 2, 3 da biologia vão ser consumidos pelos glóbulos brancos. Exatamente como tem que acontecer com uma bactéria ou qualquer outro invasor. Mas o mais doido é que o esperma humano não vai mudar só o corpo, mas também a mente. Rebecca Birch e Gordon Gallup são dois psicólogos da Universidade do Estado de Nova York que escreveram um livro curioso chamado Infidelidade Feminina e Incerteza Parental. O livro é um apanhado de artigos sobre a sexualidade que discute quais técnicas surgiram através da evolução para que o macho mantenha o seu privilégio de acasalamento. Por exemplo, espermatozoides mais compridos, um pênis que esfaqueia a fêmea, etc, etc. Só que quando chega no comportamento humano, o negócio fica bem estranho. A partir do momento que o esperma humano entra no corpo da mulher, já começa a mudar tudo. É repleto de luteostimulina, que ajuda o corpo a soltar mais óvulos, prolactina, que vai propiciar um instinto materno e de proteção, estradiol, que deixa a mulher mais receptiva ao sexo, mas também tirosina, que é um precursor da dopamina, e encefalina, relacionada à euforia e alívio de dor, similar à morfina. Os dois psicólogos que eu citei lá no início fizeram um estudo muito doido. A dupla contou com 293 estudantes sexualmente ativas. Elas foram divididas em grupos de acordo com a frequência sexual, tipos de anticoncepcional e tempo desde a última atividade sexual. E se transavam com ou sem camisinha.
Então, as voluntárias responderam um questionário utilizado para reconhecer depressão em pacientes. E as mulheres que faziam sexo desprotegido, ou seja, tinham contato mais frequente com sêmen, performavam melhor no teste. Eram mais felizes. É bom lembrar que esse é um estudo de correlação e não de causalidade, então ele não prova ou tenta provar que de fato é o sêmen que está causando a felicidade dessas mulheres, claro. Mas a nota no teste entre as mulheres que tinham o costume de usar camisinha se alinhava com a frequência, ou seja, quem transava mais de camisinha, mais triste era. Os dados são consistentes com hipóteses apresentadas por outros estudos de que o sêmen tem efeito antidepressivo quando absorvido pelas paredes da cavidade vaginal. Ou seja, cada ejaculação está cheio de proteínas que vão alterar o comportamento da mulher, mesmo que um pouco. Eu sei que eu mostrei muita coisa bizarra nesse vídeo, mas alterar o comportamento humano eu acho que merece um primeiro lugar. E então tá feito, esse é o meu top 5 espermas maneiros. Agora eu vou pedir 3 coisas. Primeiro, você se inscrever no canal se não for inscrito, que toda semana sai alguma bizarrice assim. Segundo, para você comentar qualquer coisa aqui embaixo usando a palavra martelo, aleatoriamente, só para eu saber quantos de vocês assistiram até o fim. E terceiro, para você procurar um tratamento psiquiátrico para tentar descobrir por que diabos você ficou aqui todo esse tempo ouvindo um cara falar sobre espermatozoides. Isso é preocupante. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou contar pra vocês o meu top 5 mitadas do Olavo de Carvalho. Fui.